Salve, irmãos. Amém? Amém. Convido os irmãos a fazer uma oração de Deus. Soberano Deus, Senhor Pai, estamos aqui, meu Deus, novamente, meu Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, meu Pai. Pai, nós pecamos, Pai, porque a Ti é falho, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Pai, mais uma vez, vai abençoando a gente, meu Deus, cada vez mais, meu Pai. Pai, que todos nós, meus pais, temos uma semana de graça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Pai, vai cair no terra, meu Deus, toda obra de macumbaria, feitiçaria sobre a vida de todo mundo que está aqui hoje, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Vai cair no terra, meu Deus, toda bobagia, meu Pai, todo chumirinho, que finalmente tinha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meus irmãos, preparei 2 versículos dessa pregação hoje. Eu nem sabia que ia pregar direito, mas eu deixei preparado. Glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro é Mateus 5,37. Esperar os irmãos já. Deus deixa eu vontade. Glória a Deus. Amém. Você acha que amém? Glória a Deus. Seja, porém, o vosso falar sim. Sim e não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Meus irmãos, o versículo que ele pega muito na questão de você falar alguma coisa e não cumprir ela. Certo? Que é sim ou não. Glória a Deus. E vejo um crente Glória a Deus. falando juro, falando prometo, mas pra mim isso é bastante errado. Porque tem hora que eu mesmo, quando eu tô lá em casa, eu falo prometo, aí eu lembro e falo, não, prometer é pecado. Certo, meus irmãos? Glória a Eu vejo Deus. aqueles crentes falando, meus irmãos, coisas que eles não cumprem. Por exemplo, fazer alguma coisa e no outro dia desmarcar, não querer fazer mais. Isso é procedência maligna, como está escrito na Bíblia. Então, meus irmãos, está errado. Vão queimar tudo no quinto dos infernos, continuar desse jeito. Certo, meus irmãos? Aleluia. Eu de hoje vou falar a verdade. Por exemplo, vou pegar de exemplo um pastor, meus irmãos, que conversou com meu pai, falou que ia pregar aqui hoje, só que ele não veio, porque dizendo que a esposa dele estava doente. No outro dia, ele e ela estavam num clube banho de piscina, meus irmãos. Então, isso aí, que doença é essa que cura de um dia para o outro? Agora vamos prosseguir com a pregação aqui, lá em Atos, primeiro em diante, Atos 9. Primeiro. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Esperar os irmãos achar. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Deus teu nome, Senhor. Glória a Atos Deus. 9 em diante. Amém. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Atos, meus irmãos, é para quem conhece um pouco da história sobre Paulo, etc. Quem não conhece, lê mais a Bíblia, por favor. Quem acha que amém? Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Meus irmãos, para quem não sabe, Damasco é uma cidade e sinagogas são igrejas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzistes presos a Jerusalém. Então, meus irmãos, como acredito que vocês leem a Bíblia, então deve que vocês conhecem a história de Paulo, ou Saulo, no começo. Na verdade, o nome dele é Paulo e Saulo. Só que Saulo vem da mitologia hebraica e Paulo já vem da mitologia romana. Certo, meus irmãos? Como vocês conhecem ele perseguia os cristãos no começo, porque meio que Jesus para ele era uma coisa nova. Jesus era um profeta que saiu do nada e estava falando que era filho de Deus. E ele achava isso blasfêmia. Então ele pediu para o sumo sacerdote, enviou cartas para ele, pedindo autoridade para ele prender esses cristãos que falavam que Jesus era o filho de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos,
o povo e foi indo para a cidade de Damasco. Vamos ler o 3 agora. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, oh glória! E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Oh glória! Isso aqui, meus irmãos, é um belo exemplo que, se tem alguém te perseguindo, Jesus vai pegar, meus irmãos. Glória a Deus. Glória. E por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os grilhões. Meus irmãos, aqui é para pegar a pessoa safada, meus irmãos, que persegue os cristãos. Certo? Jesus está comando de tudo. Se você tem algum vizinho, alguém que está te perseguindo, meus irmãos, está na mão de Deus, não precisa arrumar briga, não precisa discutir, entendeu? Está na mão de Deus, que Deus ele resolve. E Deus é Deus, meus irmãos. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te serei dito o que convém fazer. Nossa Senhora. Ô meus irmãos, imagina, irmãos. Você persegue um cristão, do nada você está indo viajando e sua visão fica branca do nada. Aí escuta uma voz chamando seu nome: Por que me persegues? Trem estreito, meus irmãos. Então, isso aqui é para a gente vigiar, talvez perseguir, deixar na mão de Deus. E bora seguir com a leitura. E os varões que iam com ele, ou melhor, soldados, pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, está cego. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias, 3 noites, e não comeu nem bebeu, em 3 dias. Glória a Deus. Que Jesus pegou, né, meus irmãos? Pegou, não tem como, meus irmãos. E Aleluia, Jesus. É Jesus, meus irmãos. Igual tinha um menino que me perseguia na escola, meus irmãos. Aí já até tinha conversado com o pai sobre ele, e não resolvia, professora, diretora, aí eu comecei a orar. Orei, vocês não acreditam que o menino saiu da escola, meus irmãos? Jesus o tempo todo, né? Glória a Deus. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, Saulo de Tarso, como vocês conhecem, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Depois de ficar cego, né, meus irmãos? Quem não ora? Quem não ora, né, meus irmãos? Pede ajuda para Deus, perdão. Mas é nessas horas, meus irmãos, que Deus, ele, né? Como pode dizer? Deus já deu castigo já. Porque no 3º dia que Deus enviou Ananias para ajudar, para tirar a cegueira de Saulo. Então, ele o castigo, tá vendo, meus irmãos? É isso que dá, ficar perseguindo crente, entendeu? Crente não, cristão, porque crente até o diabo é. Então, meus irmãos, vamos continuar. Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de luz por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Imagina, meus irmãos, você está cego e do nada você vê um homem na sua visão. Glória a Deus, aleluia. É muita. Está tudo na mão de Deus, meus irmãos, Deus sabe o que faz. Glória a É Deus. tanta informação assim. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para aprender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos
homem que perseguia cristãos, mandava prender, ficou cego por 3 dias, porque Deus estava cegueira, e no final Deus ainda escolhe ele para pregar a palavra dele. É glória, meus irmãos. Glória a Deus. Essa igreja está fraca de glória, meus irmãos. Aleluia. Dá glória aí, gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu lhe mostrei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornas a ver e seja cheio do Espírito Santo. Oh, glória! O homem que perseguia cristão pegou uma cegueira de 3 dias, ficou 3 dias cego, sem comer e nem beber por 3 dias. E no final, Deus ainda enviou um profeta para, no nome de Jesus, tirar a cegueira dele. E no meio do caminho, ele ainda é batizado pelo Espírito Santo. Oh, glória! E logo caiu dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Oh, glória! Aí, meus irmãos, vamos dar continuidade, porque se Jesus mandou parar, não para, né? Glória a Deus. É igual lembrei foi do pastor que meu pai chamou para pregar aqui e faltou. Porque quando eu estava lá na casa dele, meus irmãos, eu virei para ele e falei: vai chegar uma hora que Judas não vai ter para onde correr, não. Deus vai mandar pegar. Aí ele virou para mim e riu. Aí, não, irmãos, Jesus pega, porque, como meu pai disse na casa dele, eu estou de prova, meu pai orou por ele e falou que o chamado dele é ser pregador, só que ele está recusando, ele quer ser cantor. Dá para ser cantor e pregador? Dá! Entendeu? Mas se você tem um chamado, não foge do chamado, não. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, agora tá a notícia aí que meu pai vai entregar pra gente que aconteceu alguma coisa com ele. Porque eu creio, em nome de Jesus, que isso aí é errado. Jesus vai pegar ele, não estou amaldiçoando ele nem nada. Mas Jesus é certo pelo certo, né, meus irmãos? Não vai virar bagunça, não. Agora o trecho que está escrito aqui, o título: O perseguido torna-se o perseguidor torna-se perseguido. Oh, glória! Glória a Deus. E tendo comido, ficou confortável, porque ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer. E teve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O povo tudo desconfiado dele. Uai, o homem que mandava prender quem falava sobre o nome de Jesus agora está se juntando a nós? Ou está achando que era casinha, achando que estava errado, que isso aí é armadilha. E logo nas sinagogas, igrejas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não, este é o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Oh, glória! E para isso veio aqui, para os levar presos aos princípios dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si: bora matar ele. Foi simples assim, meus irmãos. Estava lá, estavam achando coisa errada de Saulo, e todo mundo se juntou e querem matar ele. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, porque Saulo, meus irmãos, vou falar Paulo, porque Saulo está meio confuso de falar. Paulo, meus irmãos, ele era teólogo, poliglota, plantador de igreja, e ele, poliglota, meus irmãos, ele fala 3 línguas. Então, assim, um homem que tem isso tudo de conhecimento, Jesus escolheu ele mesmo, certo? Glória a Deus, aleluia. No versículo 24 fala: as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, porque Saulo, querendo ou não, ele era um homem sábio. E como eles guardavam as portas, tanto de dia, tanto de noite. Quem guardava as portas? Os judeus que queriam matar o Paulo.
para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Oh, glória! Glória a Deus, Deus. irmãos. Aqui mesmo fala igual o Lucas falou, compaixão. Os discípulos ajudando Paulo. É Jesus. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Mas aí Deus vai deixar assim, né, meus irmãos? Glória a Deus. Se Deus escolheu você, Ele vai fazer de tudo para você seguir seu chamado. Glória a Deus. Agora, se você recusar, meus irmãos, aí vem a penalidade. 3 dias, 3 noites. Sério. Certo? Glória a Deus. Mas aqui, Glória a Deus Deus. enviou um homem chamado Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao homem, Senhor, e este lhe falará, e como em Damasco falará ousadamente no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Barnabé, meus irmãos, o nome original dele é José. Barnabé, meus irmãos, se eu não estou enganado, significa confiança e conselho, alguma coisa assim, meus irmãos. Só sei que por causa de Barnabé, que era um discípulo de Jesus, Barnabé, meus irmãos, foi um dos únicos discípulos que confiou no Paulo quando ele chegou. Porque no versículo acima fala, quando Paulo chegou a Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos, mas todos os temiam, menos Barnabé. Por quê? Porque ele confiava no Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falará, e como em Damasco falará ousadamente no nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome dele de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Aí agora Paulo estava pregando e os gregos queriam matar ele. Deu glória. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o então enviaram a Tarso. E Paulo de Tarso, ele nasceu em Tarso. Glória a Deus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Você vê, meus irmãos, Jesus, ele pega as pessoas assim que você pode olhar para aquela pessoa e já julgar de cara, falar, não, aquela ali vai para o inferno, não tem mais salvação não. Mas está aqui, meus irmãos, Paulo na Bíblia, todo mundo achava que ele não tinha salvação, meus irmãos. Um homem que mandava matar os verdadeiros cristãos, virou um cristão verdadeiro também. E agora prega, espalhando a verdade de Jesus. E Jesus é tudo muito forte, meus irmãos. Glória a Deus. Esse versículo, Glória a meus Deus, irmãos, aleluia. um homem que... Nossa, é forte, meus irmãos. O homem que matava os cristãos virou cristão verdadeiro também. Meu Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória. Só quem está vivo dá uma glória aí. Meus irmãos. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, eu peço que vocês voltem lá em Mateus 5,37. Maravilha. Já achou já bem? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Já achou já bem? Amém. Vamos ler mais uma vez, porque eu estou sentindo de Deus. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de providência maligna. Glória a Deus. E tem parte também, meus irmãos, que eu li também, achei muito interessante. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Glória a Deus, aleluia. Aí, meus irmãos, Mateus 5,37, eu também lembro daqueles crentes que, Glória a Deus. como pode dizer,
fala que vai fazer uma coisa e não faz, fala que vai em algum lugar e não vai. Entendeu, meus irmãos? Esses crentes estão tudo errado, porque Mateus 5,37 é difícil para todos nós, meus irmãos, seguir Mateus 5,37. Porque mesmo que a gente quer, como posso dizer, aqui, eu falei que eu vou em algum lugar, mas aconteceu um imprevisto. Não deu pra mim ir. Tenta pelo menos comunicar com a pessoa que não deu pra você ir, meus irmãos. Agora, no outro dia, você não comunicar, não passou e tá banhando de piscina num clube? Não, tá errado. Certo, meus irmãos? Então é assim, sim, não, não tem juro, não tem promessa, não tem nada. Sim, não. Aleluia, Glória a Deus. Deus. E um dia, eu quero que vocês me provem, meus irmãos, se tem Jesus prometendo uma coisa na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Pois é, meus irmãos. Glória E a aí é Deus. muito interessante de saber a história de Paulo, que foi contada na Bíblia, que um homem que praticamente não tinha salvação diante dos discípulos de Jesus foi salvo. E de uma Glória a maneira Deus. bem inusitada, viu, meus irmãos? Glória Porque a Deus, Deus. Ele sabe o que faz, Deus está no comando de tudo. Entrega a sua vida para a mão de Deus, que Ele sabe o que faz. Entrega os seus problemas para a mão de Deus, que Ele sabe o que faz. Entendeu, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. E essa foi a mensagem, espero que os irmãos entenderam. Se entendeu, eu peço, por favor, gentilmente que leiam a Bíblia. Glória a Deus. Glória a E antes de eu Deus. pregar, eu estava falando com minha mãe, mas será que eu vou conhecer essa história de Paulo, mãe? Mas será que conhece? Aleluia, Deus. Foi isso, meus irmãos. E eu gostaria de estar louvando o hino. Pastor autoriza? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus. Deus seja louvado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi não. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Foi? Glória a Deus. Oh, maravilha. Glória a Deus, aleluia. Quem estiver, que vai me ajudar aí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santificado seja teu nome, Glória Senhor. a Deus. Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois o teu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, glória é mais doce.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ó. Eita, glória, hein? Por isso que Jesus fala que vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus. É interessante que a gente vê uma criança ministrando a palavra de Deus, né? Engatinhando, assim, um grande pregador, um grande pregador, né? E você vê que muitas igrejas não dão esse tipo de oportunidade. Porque acha que a criança não tem potencial, mas a criança peca menos que nós, adultos. Né? Eles não têm aquela ciência do erro, do pecado, né? Já nós, na organização, somos já mais maduros, né, irmãos? Glória a Deus. A gente é maduro, sabe o certo, às vezes não prega o certo, ou não vive o certo, né? Achei corajoso para pegar Mateus, falar de Mateus 57, né? Mas se tem autoridade para falar que vai para o inferno, ministrando a palavra, você já imaginou? Você prega e não vive, então isso é procedência do maligno. Deus usa uma criança, né? Infelizmente acontece isso. Aconteceu um milagre lá. Mas Deus trata. A obra não é minha, a igreja é minha. Se o pregador furou, não foi comigo, foi com você, fique em paz. Glória a Deus. Aí o chicote de Jeová estrala na vida dele. Porque ele negou de fazer a obra de Deus para diversão. Né? Trocou aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. E Deus vai tratar, isso é fato, né? Glória a Deus. Aproveitando o gancho, né, aqui, uma bênção hoje lá na casa de Murado, né, irmã? Ei, irmão Lucas, lembrei de tu lá, mas tinha peixe, Eita. né, irmão Lucas? Mas que peixe delicioso, né? Fritinho, parecia um torres, um crocante. Nós entrando, até eu repeti. Ó, o Davi mesmo, pregador aí, foi 3 vezes lá, né? Oh, meu Deus, mas foi bom, né? Como é bom, irmão, viver em comunhão, isso é comunhão. Glória a Deus, né? Aleluia a Deus. Ontem nós fomos na casa de um varão, agendamos ele para vir na sexta-feira aqui. Fomos atrás de uma ovelha que passou por aqui, disse que está fora da aprisco, né? Está desgarrada. Oramos a Deus para que ele venha, né? Mas é um perigo muito iminente. Né? Estava comentando com o irmão Douglas lá na casa dele no caminho. Como que o diabo trabalha, né? Deus usou a gente aqui para profetizar na vida dessa pessoa. A mulher dele não podia ter filhos. E Deus nos usou para dizer que Deus ia abrir o ventre dela, abriu o ventre de Samuel, né? Depois veio uma criança, uma menina, né? Acho que sabe? Não sei. Ana Vitória. E Deus foi honrando essa pessoa, abençoando e tal, essa pessoa. E o que aconteceu? Profetizando que Deus ia dar uma casa para essa pessoa aqui do lado. Deus deu a casa. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei o dinheiro dessa pessoa, guardando, para me tirar a habitação dele. E eu fui lá, junto com ele. Glória a Deus. Porque eu não sabia controlar a finança dele. Eu peguei assim, 10 dias lá. Vou fazer algo útil na sua vida. E aí foi através disso que a gente foi na autoescola, pagando ali, né, com o dinheiro dele, é claro, porque ele só sabia administrar. Aí ele falou, pastor, vocês tinham ficado na minha mão, agora eu gasto tudo. Eu falei, então me dá cá. Fomos lá, ele foi habilitado, tudo e tal, estava trabalhando no vendedor. E o diabo deu uma rasteira dele. Perdeu a casa, teve que vender. O casamento acabou. Né? Olha pra você ver como é que o menino ia sagaz, né? Mas eu me lembro quando ele pregou aqui a última vez. Eu falei para minha esposa ainda, né, meu amor? Eu falei assim, olha, esse irmão tem que consertar alguma coisa com Deus, alguma coisa de errado. Aquela coisa, pregar é uma coisa, você tem que viver. Né? Se
você não vive o Evangelho, nós estamos perdendo tempo na igreja. Nós não vem aqui para perder tempo. Glória a Deus. Nós vem aqui para ser salvo, para ganhar tempo. Porque o tempo eu já perdeu lá quando estava no mundo. Aleluia. E eu estava ali dentro de casa ali, e eu falei com a minha mulher, falei assim, meu amor, se eu tiver oportunidade, eu vou dar uma saudação. A primeira coisa que o pregado vai pregar. E o irmão Lucas falou aquilo que Deus confirmou no meu coração. Cedo, na hora que eu fui tomar café. Glória a Deus. Diz que passou, viu uma pessoa acidentada. Então abre aí. Lucas 10, versículo 25. Oremos a Deus que essa pessoa volte para o aprisco. E eu falei para essa pessoa assim, ainda falei assim, vai chegar o tempo em que eu vou atrás de você. Glória a Deus. Mandei uma mensagem para ele, falei, olha, não tem problema. O casamento acabou, não sei se está empregado, não sei se está fazendo alguma outra coisa. Falei para ele, a igreja está aqui para ter compaixão do próximo. Glória a Deus. Não adianta eu ser pastor, mas eu não ter compaixão e misericórdia de alguém. É a mesma coisa de eu vir aqui sacrificar à toa. Melhor ter misericórdia, compaixão do próximo, do que a gente vir sacrificar e Deus não receber. Né? E eu sou muito observador com relação à compaixão. Né? E eu até confesso que eu sou vítima disso, né? Todo lugar que a gente vai, alguém chega em mim e o senhor podia pagar um lanche para mim, o senhor podia fazer alguma coisa para mim, o senhor podia me dar um copo d'água, o senhor podia me dar alguma coisa. Eu até brinco, falo, ai Deus, só está testando, só eu testo os outros também. Para ver como é que anda o coração. Né? Glória a Deus. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o. Estava tentando Jesus aqui, armou uma arapuca, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou o doutor da lei. E ele vai dizer assim, e ele lhe diz, que está escrito na lei? Como lês? Ó, e respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Por isso que eu falo que a gente tem que se esforçar para vir para a igreja. De todas as nossas forças. Hoje eu estava me lembrando que eu tomei uma BT30, tomei morfina, quando deu aquele problema de rim, né, meu irmão, que eu fiz a cirurgia, e eu tinha uma agenda, e a pessoa ligou, pastor, desse jeito não vai dar para o senhor. Eu falei, não, eu vou ainda. Eu tomando morfina lá no cais. Eu falei, eu não fui mesmo. Meu compromisso tem que ser com Deus. E quando eu estava indo, eu passei aqui na farmácia, tomei uma BT30. E tomei e fui. Cheguei lá, estou pregando a pombagira de carne possessa e vomito a obra de macumba. E ela disse assim, você veio, não era para você vir. Eu tentei para que você não viesse. Mas você veio. Você está entendendo? O diabo joga seta para você não vir. Põe dor de cabeça. Chega alguém na sua casa de última hora. Estou saindo para ir para a igreja. Bora para a igreja? Não quer ir para a igreja, tem que ir na sua casa, a gente bora. Ah, sai para lá, Satanás. Glória a Deus. Vai adorar. Glória a Deus. Você quer me tirar do foco? Você não pode deixar o diabo te tirar do foco, não. Aleluia, Deus. Prioridade. Deus. Né? Priorize o reino. O reino de Deus. Vamos lá? Então a gente está finalizando. Tem 20 minutos aí, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Com todas as tuas forças e todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondestes bem, faze isso e
verá, olha Jesus falando para ele, ó, como que você interpreta a lei? Como que você lê? Porque tem gente que lê e talvez não entende, não compreende, não tem noção. Está entendendo? A pessoa não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Isso é dar esmolas. Glória a Deus. Eu não dou para tocar trombeta. Eu dou porque o coração meu foi envolvido pelo Espírito Santo para me ajudar o meu próximo que está passando por uma mazela, uma aflição, uma necessidade, que talvez é momentânea, que talvez lá na frente essa pessoa que hoje, talvez a gente negue a ajuda, lá na frente vira um empresário e ele vai te contratar. A balança, ou seja, ela move, o carrossel gira. Um dia eu estou embaixo, um dia eu estou em cima, um dia eu estou em cima, um dia eu estou embaixo. Então, a roda gigante da vida, ela gira. Então, é por isso que vale a pena ajudar o próximo. Às vezes a gente reluta. Eu não sou fariseu nem hipócrita, às vezes eu reluto. Eu falo, meu Deus do céu, que povo tudo de novo, vai Jesus. Mas no fundo da alma, do coração, a gente que conhece a palavra, tem que ter compaixão, tem que ter amor, tem que ter misericórdia. É uma alma. Talvez ela não está sabendo lidar com o seu problema, com as suas emoções, mas é uma alma e a gente tem que ir atrás das almas. Senão, esse não é o evangelho que a gente segue. A gente tem que ir atrás de quem está passando por alguma dificuldade, por algum problema, por algum dilema, está enfermo, está sendo vítima de macumbaria. A gente tem que ir atrás, tem que evangelizar, né? Só que aqui é uma pegadinha, né? Aqui é um cara, um fariseu, mestre da lei, debatendo com o mestre, filho de Deus, né? O Yeshua. E aqui Jesus vai perguntar para ele dentro da Escritura. E ele vai responder. Tem que amar quem? A Deus. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo, teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Tem gente que você vai pregar a palavra de Deus e vai justificar. Vamos dar um exemplo aqui. Jesus transformou a água em vinho. Pode beber, pastor? Não, não pode. Me prova que Jesus bebeu. Ah, mas na Bíblia não é escrito que Jesus era beberrão e comilão. Mas você estava lá, você viu Jesus bebendo algum tipo de bebida alcoólica? Alguma cevada, algum moço, algum vinho? Você não estava. Eu não estava. Então a Escritura deixa bem claro. Aí aquele que se embriaga vai falar, não, pode beber. Mas aí quando entra o Zé Pilintra nele, que é o demônio, que toma posse ali, o Baco. A Bíblia chama ele de Baco. Ele é o Deus, o demiurgo, das essências e das bebidas fortes. Se a bebida é forte, coquetel, né? A pessoa toma um coquetel aí de. A gente vê muito por aí, né? Alucinógeno, de cogumelo, chá, cocaína. Ué, aí lógico que a pessoa, né, vai estar possessa por uma entidade demoníaca. Da mesma forma é a entidade Zé Pilintra que entra através da bebida. Eu me lembro uma vez, irmão, você quer aumentar a sua fé, já que Deus está tocando para falar. Eu estava deitado dormindo por volta de 3, 4 da madrugada, o pastor Divino, que era o marido da missionária do Paulo, me ligou 18 vezes no celular. Aí eu, meu Deus do céu, quem liga para alguém 18 vezes de madrugada? Dá vontade de falar, não, que chato, a cama está tão boa, o colchão está tão bom. Né? A coberta está tão boa, eu falei, não vou não. Olha eu, não, Deus, não vou não.
Nossa, mas será que é uma coisa importante? Aí eu comecei a pensar, oh Deus, será que foi uma coisa muito importante, de madrugada, 3 horas da manhã, Jesus? Ah, então se for de Deus, fiz prova com Deus, vê se ligar de novo, aí eu vou. E ele ligou, de novo, mandou mensagem. E aí eu acordei, já estava acordado, somando, peguei o carro e falei, você tá, estou em tal lugar, assim, fui atrás, cheguei lá, o demônio da pombagira pegou o casal, o Zé Pelita estava junto, quebra-pau quebrou. Por quê? Porque esse casal foi congregar com ele, com esse pastor chamado Divino, e lá o pastor falou para ele, não pode beber. Ah, mas um vinhozinho cantinho da serra, pastor, que isso? Ah, mas está escrito tal, bebi e tal. Todo esse argumento é conversa de gente que quer se justificar e quer que os demônios entrem dentro da sua vida e faz o estrago que fez. E naquele dia eu me lembro que a gente foi socorrer esse casal e ele contou a história para mim que o casal ganhou uma cesta de virada de ano e tinha um vinho cantinho na serra. Mas aí o casal não quis obedecer o pastor Divino, que estava certo, estava correto naquele argumento bíblico. Eles falaram assim, então essa igreja não serve para nós. Bora procurar outra. E foi para uma igreja que chegou lá e falou, pastor, tem problema tomar um vinhozinho? Não, não tem nada a ver. Essas igrejas extremistas, é radical. Jesus transformou água em vinho, meu irmão. Aqui pode beber. Aí quando manifestaram esses demônios, ao invés de ir atrás do pastor atribulado que falou que podia beber, foi atrás do antigo pastor. De madrugada para socorrer e expulsar o demônio desse casal. E de quebra resvalou em mim, estava aqui deitado no rio. Que fui até lá, naquele setor lá perto da negócio, rodeio show lá do Valdomiro, não sei o que lá, para onde você morava lá, Lucas? Entra lá para o Internacional, Parque do Rosa dos Ventos. E eu fui levar e ali teve um acidente, um veículo bateu no poste, lá, tudo ficou sem energia. Aí eu, doido para dormir, né? 3 e pouco da madrugada, você não quer dormir? Carregando os outros, né? Nem ovelha sua. Ah, meu Deus do céu, né? Aí chegou lá e ele não vai orar, não. Eu falei, mas você já orou? Por que eu vou orar? Né? Não, pastor, tem que orar. Eu falei, mas está escuro. Aí pegou o celular, botou ali, outro celular, botou ali, outro celular, botou aqui, outro celular, botou aqui. Nunca vou esquecer aquele dia. Nunca. Quando estiver vivo, né? Falei, então tá bom, já está de madrugada, vou fazer uma oração bem rápida, né? Você já orou, tá tudo certo? E aí eu falei, então vamos embora. Aí teve aquela claridade assim, meio que de acampamento. Quando eu levantei a mão, que eu falei, soberano Deus, ela já manifestou em cima do sofá igual serpente. E foi arrastando de costas no chão, caindo de joelho e algemado. Olha para você ver como é que é as coisas, né? A obra de Deus é assim. O verdadeiro líder, se alguém precisa de madrugada para expulsar um demônio e ele estiver dormindo, não pense que servir a Deus é só sentar aqui no banco, não. Uma vez Deus me deu um sonho de madrugada e eu via eu entrando na casa e passando um rolo limpando uma água branca. Quando foi 2 da madrugada, 1h30 da madrugada, ali do lado de Aragoiânia, uma pessoa endemoniada entrou, quebrou a igreja todinha e falou, pastor, não, vem aqui, porque tem um demônio aqui, ninguém conseguiu expulsar. Não me vangloriando disso também, irmãos. Mas aí eu peguei e falei assim, vou expulsar daqui, pelo celular. Não, pastor, o negócio é que está feio, tem que vir. Aí eu olhei para o ponteiro do carro, tinha R$1 de gasolina. Estava no amarelo. Acordei uma pessoa que era membro daquela igreja para acordar o marido, para a gente conseguir pôr um álcool no carro. Aí eu falei, não, pastor, tem posto aberto, vamos no meu.
peguei ele, entrou no céu, eu fui com ele para Araguaína. Chegamos lá, eu cheguei dentro da casa, a pessoa estava dando cabeçada nas paredes. Pensa que não é muito bravo, dando cabeçada. Mas não é cabeçada brincando assim, não. É cabeçada de bater na parede mesmo, para machucar. Aí nós chegamos ali orando e os outros correram e entraram dentro do banheiro. Estava endemoniado. Olha só. A pessoa estava possessa e entrou dentro do banheiro para não ter que orar por eles. Está entendendo? Isso acontece. É vida real. Amém? Vamos lá? Dando esse testemunho rápido. E ele tentava se justificar. Quem é o meu próximo? E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, ladrões, os quais o roubaram, espancaram, retiraram, deixando-o no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o, passou de longe, larga longe. Opa! Nossa, está sangrando. Nossa. Ixi, esse apanhou demais. Mas eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com a obra de Deus. Deixa eu ir embora, porque a obra de Deus é em primeiro lugar, né? Aí nisso, veio o levita, passou o sacerdote e não socorreu. Aí veio o levita atrás, né? O levita, hoje eu tenho que louvar na igreja. Glória a Deus. Hoje eu sou o cantor da igreja. Eu sou, né? Sou cantor oficial. Estou dizendo que você não, viu, irmão? Lucas, calma lá, você vai ser ainda, viu? Que hoje foi tremendo, Deus te usando, né? Olha que lindo. Vem cantando, né? Glória, glória, aleluia. O que aconteceu com esse homem? E o homem está lá morrendo. Ixi. Nossa, eu estou atrasado no culto. Nem vou parar aqui de jeito para socorrer esse cidadão. Eu sou levita de Deus. Deixa eu ir embora, gente. Bora. Aí lá vem aquele que era samaritano. Não conhecia Deus. Jesus encontrando com a samaritana na fonte de Jacó. A samaritana disse: olha, alguns dizem que nós temos que adorar aqui, outros já dizem que é o Deus dos judeus e tal. Aí Jesus falou assim: vem a hora em que não vão adorar nem aqui, nem acolá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele vai fazer presente. Glória a Deus. Você está entendendo? E o samaritano aqui, que não era sacerdote, não era levita, está passando e vixe. Meu Deus do céu, misericórdia. Parou, meu irmão Lucas, parou lá, né, irmão Lucas? Orou porque ainda estava vivo. Se estivesse morto, você podia orar. É igual a pessoa acabou de ser baleada, se estiver vivo ali, você fala: quer aceitar Jesus? Isso já aconteceu comigo na vida real, bem aqui na frente. Na hora dos tiros, eu corri para lá e falei: aceita Jesus. E o cara queria dar água. Eu falei: a água é Jesus. Aceita Jesus, meu irmão. Não sabia se ia morrer, se ia viver. Depois desse segundo que eu fiquei sabendo, viveu, né, irmão? Ela perguntou, pensando: não, ele viveu. Mas não aceitou Jesus, hein? E o samaritano viu, se compadeceu. Escute, aqui é o que Jesus vai falar assim: eu não quero sacrifício, eu quero corbar. Oh, glória. Glória a Deus. Eu quero corbar.
misericórdia, compaixão. Ele viu, pegou ele, colocou na sua mula, no seu jumento, no seu cavalo, levou até a hospedaria. Chegando lá, falou para o dono lá da hospedaria, do hotel, conjecturando, né, irmão? Falou assim: pode cuidar dele, tudo que precisar eu pago. Meteu a mão no bolso, pagou. Diga, não foi avarento. Oh, glória. Ajudou uma pessoa que nem conhecia, não sabia nem o nome, né, irmão? Mas você orou por ele. Ali você teve compaixão dele. Talvez você não saiba, mas talvez a oração que você orou, Deus ouviu e o outro está vivo. Tudo é possível ao que crer. E se não é, pastor, mas você fez sua parte. Consciência limpa. O Senhor orou pelo próximo. Era a única coisa que você podia fazer e você fez. Aí esse samaritano aqui, ele fala: olha, eu vou embora. Tu cuida dele aí. Conjecturando, põe doutor, põe enfermeira. Quando eu voltar, eu pago tudo. Não esquenta com nada. Glória a Deus. Aí quando ele voltou lá, o homem já estava são, saudável. Se esse homem fosse caloteiro, ele tinha voltado lá para pagar a despesa. Não. Então esse homem voltou lá e pagou todas as despesas. Mas ele teve aquilo que Jesus quer, ó, verso 33. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. Alguém leu aqui: Jesus chorou. Mas lá também está escrito: movendo-se em íntima compaixão. Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. Glória. A compaixão de Jesus é tão grande. Lázaro, mas Senhor, ele só vai sair no último dia, no juízo. As mulheres tinham falta de fé tão grande. Viu tantos milagres, tantos prodígios. Não, eu creio, Senhor, na ressurreição. Mas naquele dia, né? Aí Jesus, não é hoje o dia. Eu sou o dia. Eu vim no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então Deus está operando o tempo todo aqui. Glória a Deus. Está usando a gente, irmãos. Oh, glória. Está usando a gente. Glória a Deus. E sexta, todo mundo jejum. Vamos jejuar, todo mundo. Vai vir pregador para nós pregar para o pregador. Já vou avisando, quem dirigir não vai dar oportunidade para o mulher dele. Tá certo? Porque a pessoa que está com bobagem não pega aqui no tecido da casa de Deus. Olha que interessante. Foi ovelha minha aqui, ensinando que não pode usar batom, brinco, calça, porcelana na unha. Ela chega lá e está usando tudo. Mas quando usava, descia a lei na irmãzinha que usava. Não é demônio? Aí Deus disse: vai lá e pega no pulo. Não avisei nada. Entrei no carro e fui embora. Deus mandou nós lá. Vamos, chegando lá, teve gente que correu para trocar a calça pela saia. Não teve gente que correu lá e meteu uma acetona na mão para arrancar as unhas de lata da pombagira. Teve gente que peguei no pulo. É a mesma coisa, Deus só vai em tal casa. Eu chegar lá, eu vi uma árvore de Natal e falei: crente endemoniado, né? Glória a Deus. Botou um negócio na sua casa e falou assim: a pastor está vendo, o diabo está lá dentro. Então, meus irmãos, nós temos que ser
aquilo que Deus quer que a gente seja o melhor. Deus quer que nós sejamos diferentes. Você está entendendo? Você é escolhido para ser tesouro peculiar. Né? Peculiar. Deus não chamou a gente para ser igual a todo mundo, não. Deus chamou a gente porque Ele quer salvar um povo zeloso. Glória a Deus. De boas obras. De boas ações. Está entendendo? É isso que Deus quer da gente. Você já imaginou? Se você está andando certinho com Deus, você não tem que temer o profeta. Você não tem que temer o homem de Deus, a mulher de Deus. Você não tem que temer, ué. É ou não é? Se você andar reto, a justiça de Deus te protege. Te guarda, te livra. Né? Então a gente não tem que temer. Por isso que é melhor andar dentro da palavra. E eu acho interessante que eu tive um debate com esse varão lá. Pregava aqui. Estava pum aqui, gritava, tá. Vou nem postar isso aí, né? Estou filmando que eu vou postar. Desliga lá. Aí, moral da história, né? Eu vou postar só o da visita.